Boa tarde, vamos para mais uma reunião da Clínica Giambaroni. Hoje a gente vai falar sobre amidalectomia ou uvolopalato-faringoplastia no paciente com hipertrofia de amígdala e SALS. O artigo selecionado foi esse artigo sueco da JAMA, publicado em novembro de 22, que fala da efetividade é uma comparação, da efetividade da amidalectomia, tonsilectomia, versus a uvolopalato-faringoplastia modificada em pacientes com hipertrofia de amígdala e apneia obstrutiva do sono. Então, como a gente sabe, a apneia está associada a diversos fatores adversos, aumento da mortalidade em eventos cardiovasculares, acidentes automobilísticos, piora da qualidade de vida e sonolência diurna. Para tratar, utilizamos CPAP ou dispositivos de avanço mandibular, mas a gente sabe que um pouco de má aderência. Então, quando a gente opta por não utilizar esses dispositivos, a gente pode fazer uso da uvolopalato-faringoplastia modificada, que trata-se de um procedimento doloroso, com risco, mas benefícios significativos e duradouros, Mas mesmo em apneia, em SALS, em crianças, a gente não faz esse procedimento. A gente faz só a amidalectomia, eventualmente a adenoidectomia associada quando é o caso. E com bons resultados. Será que no adulto a amidalectomia já não seria suficiente de uma maneira de poupar um pouco o paciente, trazendo resultados tão efetivos quanto? Então, temos revisão sistemática de 2016, onde se avalia 17 estudos com benefício de 65% em redução do índice de apneia em pacientes com SALS e amígdalas grau 2, 3 e 4. E isso com paciente com amidalectomia. Então, a uvolopalato modificada, teoricamente, tem que trazer resultados mais efetivos. Então, para essa comparação, foi feito esse estudo prospectivo em um único centro, com 2 grupos randomizados. Um grupo com amidalectomia e outro grupo com uvolopalato-faringoplastia modificada. Tanto os pacientes quanto os pesquisadores eram cegos quanto ao procedimento realizado, somente o cirurgião sabia, obviamente. E como foi feito? Incluíram nesse estudo, nessa revisão, para comparar os pacientes que tinham SALS com amígdala grande. Vamos comparar. Será que vai ser só a amígdala tão boa quanto a uvolopalato modificada? Ou será que é realmente inferior ao uvolopalato? Ou superior? Então foram incluídos pacientes com SALS que negaram ou não se adaptaram ao tratamento não cirúrgico, com avanço mandibular ou CPAP, com índice de apneia maior que 15 e Friedman 2, 3 ou 4 na escala da amígdala, Excluíram pacientes com risco cardíaco elevado, alteração psiquiátrica, doença neuromuscular, anomalia crâniofacial, IMC acima de 34, cirurgia faríngea prévia, trabalhadores noturnos e não proficientes em suecos. Isso para a gente ter maior fidedignidade na comparação dos resultados. Aí então foram randomizados em 2 grupos, separados por 4 especialistas. O grupo A, Friedman 2, e grupo B, Friedman 3 e 4, e randomizados em amidalectomia versus uvolopalato-faringoplastia modificada. Foram submetidos então pré-operatoriamente esses pacientes a uma polissonografia com 16 canais. Um mês antes da cirurgia foi feita a polissonografia e 6 meses após o procedimento, uma nova polissonografia de controle. Então, no grupo 1, da tonsilectomia, ou amidalectomia, e no outro grupo, a uvolopalato
faringoplastia modificada. Esse é outro grupo. Então foi feita uma polissonografia 1 mês antes da cirurgia e 6 meses após, tudo cicatrizado. E também foi realizado a escala de Epworth, pré e pós, junto com a polissonografia, 1 mês antes e 6 meses depois, classificando como 0 a 10 normal, 11 a 12 moderada, 13 a 15 leve, 11 a 12, 13 a 15 moderada, 16 a 24 severa. E uma melhora mínima significativa quando o paciente foi submetido a uma intervenção foi um índice de uma melhora de 2 a 3 pontos. E também outro questionário que foi feito é se o paciente estava satisfeito com a intervenção cirúrgica realizada. Daí a cirurgia. Foram submetidos à amidalectomia extracapsular fria ou a óvulo-palato-faringoplastia modificada segundo a técnica de Brault, que é a que é utilizada normalmente. Incisão 2-3 milímetros da borda anterior do palato grosso, é realizada a amidalectomia, amplia-se o palato mole, remove-se, a amígdala, e a musculatura palato-faríngea, que fica mais evidente, é suturada no pilar anterior, de forma a fazer uma expansão na faringe. Além disso, corta-se o excesso da úvula, deixando apenas 1 centímetro. Esse é o procedimento proposto no grupo com óvulo-palato-faringoplastia modificada, e na amidalectomia foi realizada a amidalectomia frio com cauterização com bipolar. Então foram randomizados 93 pacientes, divididos nos 2 grupos, Foi realizada uma regressão linear invariada para tentar remover fatores confundidores, como deixa um grupo com amígdalas maiores de um lado ou mais obesos de um outro. E os resultados? A média de queda do paciente submetido a óvulo-palato-faringoplastia foi de 43% do índice de apneia e hipopneia, ou seja, de 51 eventos para 28 eventos. Já no grupo de amidalectomia, a média de queda foi de 56%, ou seja, foi superior, de 56 eventos para 24 eventos. Mesmo ajustando ao IMC e o índice de apneia e hipopneia basais como fatores confundidores, houve melhor resultado no grupo dos pacientes que foram submetidos à amidalectomia. Aqui observa no grupo da tonsilectomia, da amidalectomia, a melhora que teve da apneia em comparação ao paciente que foi submetido ao óvulo-palato. Veja que interessante. Agora, do ponto de vista individual, cada corzinha aqui é um paciente. Também você vê um evidente declínio superior nos pacientes que foram submetidos à amidalectomia. E aí, com relação à satisfação, os pacientes depois de operado, foi perguntado, e você recomendaria, foi satisfatória a cirurgia? 89% em ambos os grupos falaram que estavam satisfeitos com o resultado obtido, ou seja, sem diferença. Todos os pacientes tiveram alta no primeiro pós-operatório, alguns pacientes tiveram readmissão. Pacientes do grupo de amígdalas foram 3 pacientes que tiveram readmissão, e no grupo de óvulo-palato 1 paciente reinternou. Ambos os casos aqui por sangramento, mas nenhum precisou ser reoperado. Foram só controle com tratamento clínico. Com relação ao óvulo-palato, 6 pacientes tiveram dor prolongada. No grupo de amígdala, 4 pacientes com dor prolongada, 2 com edema de óvulo e 2 precisaram de antibiótico por suspeita de infecção. Nenhum grupo evoluiu com óbito. 2 pacientes que
foram submetidos a apenas amidalectomia se mantiveram com uma apneia grave, um com um índice de 31 e outro com um índice de 50. E eles optaram por fazer a óvulo-palato depois que fizeram a tonsilectomia isoladamente. No paciente que tinha o índice de 50, ele acabou fazendo a óvulo-palato, aguardou mais um período, fez uma nova polissonografia e teve uma melhora ainda de mais 9 eventos por hora, acima do que já tinha sido melhorado após a tonsilectomia, ou seja, teve uma melhora só com a ovuloplastia. Agora, essa é uma tabela que demonstra o resultado do paciente que foi submetido a tonsilectomia e ao ovulopalato-faringoplastia, com relação ao tamanho da amígdala. Grau 2 na escala de Friedman teve uma melhora na amidalectomia, no índice de apneia, né? Uma média de 51, caiu para 24, ou seja, um benefício de 27 por hora. Já na amígdala maior, de 59 caiu para 25, melhorou mais também a amígdala maior. No mesmo grupo de pacientes que foram submetidos a ovulopalato-faringoplastia, de uma índice de apneia de 52, teve uma queda para 35, ou seja, uma melhora de 17 eventos por hora. Entre esses dois grupos, mesmo tamanho de amígdala, teve uma diferença, uma superioridade de 10,8, com um efeito de 0,5 em relação ao grupo de amidalectomia. Já em amígdalas maiores, né, no grupo de ovulopalato, índice de 50 foi para 24, melhora superior em relação aos pacientes que tinham uma amígdala menor. E mesmo assim, o resultado da amidalectomia isolada foi superior ao ovulopalato-faringoplastia modificada. Agora, em relação ao estágio de Friedman, pacientes com estadio 1 tiveram uma melhora de 33. Já pacientes com estágio 2, uma melhora inferior de 30, como já é esperado. O mesmo aconteceu na ovulopalato, de 25 no estágio 1 e 21 no estágio 2. Ambos os casos, de 33 para 25, de 30 para 21, houve uma melhora mais significativa nos pacientes somente submetidos à amidalectomia. Agora, com relação ao IMC, será que tem alguma interferência? Pacientes normais que eles dizem com IMC abaixo de 25. O índice de apneia de 54 caiu para 8, ou seja, uma melhora de 46 pontos, 46 eventos por hora, né? Já no paciente submetido ao ovulopalato, de 31 caiu para 8,5, uma melhora de 23. Ou seja, uma melhora de 22 pontos de diferença entre a amidalectomia e a ovulopalato. Agora, nos pacientes de sobrepeso, uma melhora de 60 pontos de eventos por hora caiu para 21, já na ovulopalato de 47 para 25. Ou seja, aqui teve uma melhora de 38 eventos e nesse outro grupo, na ovulopalato, uma melhora de 21 eventos. Ou seja, uma diferença de 16 eventos para o grupo de amidalectomia. Já nos pacientes obesos, de eventos de 54 caiu para 30, uma melhora de 23. Já no grupo da ovulopalato, 58 para 34, uma melhora de 24. Não teve tanta diferença. Aliás, a ovulopalato trouxe mais benefício do que a tonsilectomia nesse grupo de pacientes. Agora vamos entrar na discussão. Esse estudo teve um pequeno problema. Ele se iniciou antes da pandemia de Covid e depois veio a pandemia e esse tipo de cirurgia foi postergada, foram suspensas, deu preferência para o tratamento clínico em decorrência de tudo que a gente já viveu recentemente. Daí eles optaram por interromper o estudo e não fazer com o N necessário inicial, ou seja, não foi atingido o número necessário para ter uma significância estatística adequada para ratificar a hipótese. Mesmo assim, eles preferiram terminar o estudo com o que tinham de dados.
Mas parece, por tudo que tem mostrado, que a amidalectomia em pacientes com amígdalas grau 2, 3 e 4 tem bons resultados para quem tem SALS moderado a severo. E como a gente viu, teve uma queda maior do índice de apneia de 56% e de 43% no paciente com vulopalato. Foi maior no grupo de amidalectomia. Mas também outra coisa que observou-se, que no grupo dos pacientes com amidalectomia, o índice de apneia era maior, era 10% superior em relação ao grupo de vulopalato. Será que isso não foi um fator confundidor, que como já era superior o índice de apneia, vai cair mais? Então pode ser um fator confundidor na análise, que a gente tem que levar em consideração. E outra coisa, o resultado que a gente obteve foi contraintuitivo. Por quê? A gente esperava o quê? Na vulopalato, uma cirurgia maior, com maior expansão, que você faz uma faringoplastia expansora, você teria mais espaço, uma melhora mais significativa. Cirurgia maior, melhor resultado. Só que não foi o que os dados até agora mostraram. O que tem que ser tomado em consideração? A maior parte dos pacientes com amígdalas grau 3 e 4, em todo o estudo, a maioria tinha amígdalas grandes. Eram poucos os pacientes com apneia moderada e severa com amígdalas grau 2. Ou seja, só isso já era um fator que faz uma modificação importante na amidalectomia. Será que se fosse só amígdalas menores, a vulopalato não teria claramente se mostrado mais eficaz? Isso é um outro ponto para se pensar. Porque o grupo de amígdalas grau 2 foi pequeno para avaliar isoladamente o efeito da palatoplastia. Outra coisa, a amidalectomia em si já faz uma palatoplastia, porque a própria retração cicatricial após a amidalectomia retrai o palato de forma a expandir. Então isso gera um certo grau de expansão da faringe. Outra questão que deve ser pensada: na vulopalato, eventualmente a gente pode ter um resultado inferior na hora de fazer a sutura, as secções, a gente danifica nervos sensitivos e motores, gerando uma resposta pior a longo prazo, o que pode acontecer. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Como a gente falou também, questão de grupos, tínhamos mais estágio 1 de Friedman, ou seja, amígdalas grandes, e isso pode ser um fator confundidor que tem que ser considerado. Esse mesmo grupo de pesquisador fez outro estudo recentemente com pacientes com SALS e só analisaram a vulopalato-faringoplastia modificada. E nesse grupo de pacientes eles obtiveram uma melhora de 60% do índice de apneia nos pacientes com vulopalato-faringoplastia modificada. Agora, nesse outro estudo, com o mesmo pessoal, eles obtiveram um resultado inferior. Então isso pode ser um indicativo de vieses que precisa ser melhor investigado. Limitantes outros. O tamanho da amostra, que inicialmente eles estavam esperando um grupo de 140, mas acabaram interrompendo num grupo de 93, com 3% de desistência. E o segmento desses pacientes foi de apenas 6 meses. A gente sabe que SALS é uma doença que tem que seguir o paciente pela vida toda, então 6 meses acaba sendo um tempo muito curto para ter um resultado definitivo. E outra coisa, o grupo que foi incluso para ser analisado foi um grupo que não analisou extremos de idade, menores que 30 anos, maiores que 65. Poucas mulheres, então esse grupo foi muito mais estrito para homens. Não foram avaliados pacientes com IMC acima de 35, nem pacientes com amígdala grau 1. Chegamos ao fim e ficamos com mais esse artigo para a gente pensar nas condutas dos nossos pacientes. Meu muito obrigado, até a próxima.